Aleluia, graça e paz, amados. Amém? Essa presença é o que move realmente os nossos corações, que move a nossa alma, que transforma todo o nosso ser. Muito bom ter vocês conosco, muito bom poder ver o rosto de vocês aqui neste lugar. Bom ter vocês que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, aí pelo Facebook. E um privilégio poder compartilhar nessa noite desta palavra. A Alessandra ministrando aqui, o Espírito Santo ministrando através dela, e eu me lembrando de uma ocasião em que um homem estava num mês de outubro, sentado na sua casa olhando, e na rua algumas crianças brincando, de vez em quando paravam para tomar banho, para tomar água num bebedouro público que tinha. Uma mulher chega rapidinho, correndo para poder enviar um telégrafo. Uma carroça ia passando com várias lenhas em cima e o lenhador puxando. E o Espírito Santo começa a falar no coração daquele homem. E aquela profusão começa a encher o seu coração. Ele pega a pena, embebe na tinta e começa a escrever aquilo que o Espírito Santo estava trazendo no seu coração. E ele começa com a frase: é tempo de buscar a Deus. E ali nasceu uma série de devocionais, os mais lidos de todos os tempos. Charles Spurgeon era o homem. E hoje a Alessandra ministrando e o Espírito Santo trazendo ali no meu coração: é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor. Quando tudo parece normal, ou quando tudo parece desabar, quando as coisas parecem ao nosso redor ruir, ainda assim nós precisamos olhar com os olhos de que a eternidade está à nossa porta e nos lembrarmos que é tempo de buscarmos ao Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Eu vou mandar um abraço especial aí para Jaqueline, minha cunhada que está assistindo, para Judite, que está pedindo oração aí por ela e pela sua filha, Jaqueline Marcondes também. Estaremos orando sim, e queremos compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Isaías, capítulo 45. Vamos ler apenas a parte A do versículo 22. E por falar nisso, foi-se janeiro, né? 2022, que parecia tão longe, já levou os seus primeiros 30 dias. É tempo de buscar ao Senhor. Diz assim na Nova Versão Internacional, o texto de Isaías, capítulo 45, e o versículo 22, somente a parte A. Voltem-se para mim e sejam salvos. Voltem-se para mim e sejam salvos. Ou na versão de Almeida, corrigida, diz: olhem para mim e sejam salvos. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te dar graças nessa noite. Que privilégio é poder, como igreja, nos apresentarmos diante do Senhor, celebrarmos ao Senhor, cantarmos louvores ao teu nome, ter a convicção da tua presença aqui neste lugar. Não apenas, Senhor, porque te sentimos, não apenas porque percebemos o teu mover, mas porque temos a segurança da tua palavra, que disse que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Muito obrigado, Pai. Que a tua presença nessa noite continue falando aos nossos corações, que o teu Espírito continue revelando a tua palavra aos nossos corações, fluindo, Senhor, porque quando a tua presença se faz presente em um lugar, como está neste lugar hoje, o Senhor transforma todas as coisas, o Senhor transforma as realidades, o Senhor transforma os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a condição da nossa alma. O Senhor pode transformar a nossa eternidade, e nós clamamos: transforma-nos, Senhor.
aqueles que estão aqui neste lugar, aqueles que estão nos acompanhando e cultuando conosco, Deus, nos seus lares, no seu trabalho, Senhor, dentro dos seus carros, onde quer que estejam, transforma-nos nessa noite, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, eu queria lembrar desse texto hoje. Há algumas semanas atrás, o Senhor falou muito forte ao meu coração em relação a esse texto, e eu deixei para ministrar eles nesse dia 30. Falei domingo passado que não daria continuidade àquela série de sermões que eu estava iniciando, porque eu gostaria de pregar, de ministrar sobre esse tema hoje. Porque este é um versículo que ficou famoso por causa de um homem, obrigado querida, que se converteu através dele. Esse que nesse dia de outubro estava escrevendo, cheio do Espírito Santo, Charles Spurgeon. Amanhã faz 130 anos que ele faleceu. Charles Haddon Spurgeon. Quando ele tinha 16 anos, ele, numa noite, numa nevasca muito grande, que estava havendo ali na cidade que ele morava, no interior da Inglaterra, ele estava já há 6 meses procurando, indo a uma e outra igreja, porque dentro dele havia uma convicção de pecado muito grande. Desde os 14 anos, essa sensação de pecado, essa sensação de estar com a sua vida caminhando para o inferno, estava muito forte dentro dele. Ele, criado num lar evangélico, mas nunca tinha tido uma real experiência com Cristo, não tinha convicção da sua salvação, e os seus pecados o perturbavam de forma extraordinária. Então ele já estava ali há 6 meses, indo em uma e outra igreja, procurando, ouvindo, buscando alguma coisa de Deus que falasse ao seu coração, quando determinado dia, por causa dessa nevasca, ele entrou numa igreja bem pequenininha. E naquele dia, uma das pessoas que estavam naquele lugar se levantou. Era um sapateiro da cidade, e ele abriu a Bíblia, e ele leu esse texto de Isaías 22, versículo 22 do capítulo 45. Olhai para mim e sereis salvos. Nós não conhecemos, não sabemos qual foi o sermão que foi pregado naquela noite, mas Spurgeon diz que em determinado momento aquele homem olhou para ele e disse: jovem, olhe para o Senhor nessa noite e você será salvo. Naquele dia, com a fala de um sapateiro, aquele jovem se converteu a Cristo Jesus, teve a convicção da sua salvação e se transformou no príncipe dos pregadores. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que os dias sombrios, eles tendem a fazer com que os nossos olhos sejam postos nas circunstâncias. Os dias difíceis, as dificuldades ao nosso redor, eles tendem a fazer com que nós abaixemos a nossa cabeça, eles tendem a nos empurrar para baixo, eles tendem a fazer com que os nossos olhos sejam voltados para o chão, tendem a ofuscar a nossa visão, tendem a de alguma forma buscar destruir os nossos sonhos, os nossos projetos, a anular a nossa fé.
não era diferente no tempo de Isaías. Quando o Senhor vem falando aqui, nesse texto, principalmente com o povo de Israel, uma palavra profética sobre o que aconteceria ali há muitos anos na frente, há quase 200 anos, já falei sobre isso. Era uma fala sobre Ciro, o rei que viria e libertaria o povo de Israel do cativeiro, que ainda demoraria ali 130 anos para eles ir para o cativeiro, e ficariam 70 anos no cativeiro. E Isaías estava profetizando, e o Senhor começa a falar para o povo de Israel, e começa a falar que ele levantaria Ciro, e começa a falar para Ciro, dizendo que ele era o único Senhor. E ele chama então a atenção de todas as nações, de todas as pessoas, dizendo que havia uma solução, havia um jeito. Se as pessoas olhassem para ele, elas seriam salvas. Olhar para Cristo, olhar para Deus, ter a convicção de que ele era o único que poderia transformar a causa dele, as circunstâncias deles, era o único modo que os fariam sair do cativeiro em que eles seriam colocados. Então muitas vezes, esses dias difíceis, as angústias, esses dias de turbulência, esses dias sombrios das nossas vidas, eles podem ser causados por diversas coisas. Eles podem ser causados nas nossas vidas, muitas vezes por questões financeiras, um negócio mal feito, um acidente de percurso, a perda de um emprego. Muitas vezes pode fazer o nosso coração começar a olhar para baixo, começar a ter aquela unção de cavador de cisterna, unção de cavador de poço, termos aquela impressão de que quanto melhor trabalhamos, mais fundo ficamos. Esses dias sombrios também podem ser trazidos às nossas vidas por questões conjugais, brigas, desentendimentos com os nossos cônjuges, separações. Pode ser trazidos por traições, podem ser trazidos muitas vezes para as nossas vidas por traições, pessoas que muitas vezes nós jamais imaginaríamos que fossem nos trair, como vimos ontem acontecendo com um homem de Deus e político da nossa nação, o qual ele disse: eu esperava até ser traído por minha filha, mas não esperava por ser traído por essa pessoa, porque ela era a pessoa em quem eu confiava como meu braço direito, mas foi traído. E muitas vezes isso tende a nos levar para uma situação difícil. A ingratidão é uma das coisas que faz cegar os nossos olhos, porque não tem nada mais terrível para as nossas vidas do que a ingratidão. Tem uma fala que eu acho muito interessante: cuidado com o que você faz para o ingrato, porque no final das contas ele ainda vai olhar para você e dizer: eu nunca te pedi nada. Muitas vezes essas circunstâncias de ingratidão, como Jesus expressou isso muitas vezes quando estava aqui caminhando entre nós, e nós como seres humanos, ingratos por tudo aquilo que Ele estava fazendo, pelo que Ele veio fazer, viramos as costas para Ele. E muitas vezes a ingratidão, quando chega perto de nós ou quando nos atinge, nos tende a colocar em situações difíceis, em dias sombrios, circunstâncias religiosas muitas vezes, quando somos frustrados dentro da nossa religiosidade, ou pelas pessoas que congregam conosco, as pessoas que nos pastoreiam, as pessoas que nos dirigem, muitas vezes também pode nos levar a dias sombrios. Essas frustrações podem ser ocasionadas por pecados nas nossas vidas. E era isso que fazia com que Spurgeon naqueles dias estivessem tão terrivelmente angustiados, por causa que o pecado saltava aos seus olhos, o seu próprio pecado, como muitas vezes salta aos nossos próprios olhos os nossos
E muitas vezes começa a fazer com que nós pensemos que já não há mais jeito, que já não há mais saída, que já não tem mais solução. E é conhecendo a nossa estrutura, é conhecendo os nossos pensamentos, é conhecendo a nossa fragilidade, que o Senhor vem com essa palavra e deixa algo claro para nós. Se olharmos para Ele, nós podemos ser salvos. Se os nossos olhos forem colocados nele, nós podemos ser salvos. E hoje é o dia de termos a direção do nosso olhar mudado. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como estão os seus dias, eu não sei como a tempestade tem assolado a sua vida, o seu coração, eu não sei o quanto o pecado tem te torturado, as circunstâncias têm te torturado, as circunstâncias têm feito você olhar para baixo, mas eu quero dizer para você nessa noite uma coisa. Hoje Jesus te diz: se você olhar para mim, você vai ser salvo. Se você se voltar para mim, você será salvo. Não é você olhar para você mesmo, não é você olhar para a sua capacidade, não é você olhar para as suas posses, para aquilo que você é capaz de fazer, de realizar, não. É olhar para Ele. Nessa mesma figura que havia sido demonstrado lá no tempo em que o povo de Israel ainda estava no deserto, quando, por causa dos seus pecados, houve uma praga no meio do povo. A Bíblia diz lá em Números que serpentes abrasadoras, serpentes terríveis começaram a atacar o povo. O povo começou a morrer por causa das picadas das serpentes. E o Senhor fala para Moisés: faça uma serpente de bronze, faça uma serpente, uma figura de uma serpente, coloca no meio do arraial, e aquele que olhar para essa figura da serpente vai ser salvo. A Bíblia diz que Moisés fez uma serpente de bronze, colocou no meio do arraial, e todos que olhavam para aquela imagem era salvo. Uma imagem que já apontava para Cristo Jesus, que usa essa mesma fala, que usa essa mesma passagem, quando fala com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, versículo 14, Jesus disse: olha, por isso que quando eu for levantado entre os céus e a terra, eu atrairei todos para mim. E nessa noite, o desejo do meu coração é que você saiba que existe uma saída, é que você saiba que no meio da escuridão que você possa estar, no meio da tribulação, no meio da dor, no meio, ou como dizia o meu pai, já lá na minha mais tenra idade, quando você se sentir chafurdado na lama, quando você se sentir afundado no pecado, saiba de uma coisa: se você olhar para Ele, você vai poder ser salvo. Olhe para Ele nessa noite. Não olhe para as suas forças. Olhe para Ele levantado lá na cruz entre os céus e a terra. Olhe para Ele morto, moído pelos seus pecados, moído pelas suas iniquidades, moído, aceitando sobre si o castigo que traz a paz a você e a mim. Foi para que você e eu tivéssemos salvação que Ele morreu. Então não permita que Satanás coloque na sua mente, coloque no seu coração, dizendo que já não tem mais jeito, dizendo que já não tem mais saída, que não tem solução, fazendo você olhar para baixo, fazendo você olhar para trás. Não, existe uma saída, e Ele está aqui neste lugar essa noite. Ele está aqui. Olhe para o que Ele fez por você lá na cruz.
Olhe, direcione o seu olhar para Ele nessa noite. Se você direcionar o seu olhar para Ele, da mesma forma como você tem direcionado o seu olhar para as circunstâncias, da mesma forma como você tem direcionado o seu olhar para o pecado, se você direcionar o seu olhar para Ele, nessa noite Ele te diz: você será salvo. Sabe o texto, a palavra que é traduzida aqui por olhar ou voltem-se para mim, que algumas traduções trazem olhem para mim, é um texto, uma palavra chamada paná. Por que algumas traduções trazem como olhai para mim e outras voltem-se para mim? É porque a palavra, ela significa essas duas coisas. Ela significa, na verdade, não uma única ação, mas ela significa algo que detém uma ação complexa, ou seja, uma ação composta. A maior explicação é: vire-se e coloque os seus olhos em mim. A palavra tanto significa voltem-se para mim, para dizer, você está numa direção errada, ou eu estou numa direção diferente do lugar para onde você está olhando. E dizer, não adianta simplesmente você se voltar, você precisa se voltar e você precisa olhar para mim. E é isso que Jesus estava dizendo, é isso que Deus estava dizendo para aquele povo, e é isso que Ele diz para nós nessa noite: voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou o Senhor, pois eu sou Deus e não há nenhum outro, não há nenhum outro. Então essas circunstâncias, elas nos fazem de alguma forma ficarmos olhando para uma direção contrária. Não é como se nós estivéssemos olhando para Deus e os problemas entre nós e Deus, não. É como se os problemas nos fizessem virar as costas para Deus, e o Senhor está dizendo assim: se virem, troquem de direção. Para que vocês possam ser salvos, vocês precisam não apenas olhar para um lugar diferente, mas vocês precisam se virar, vocês precisam dar meia volta, vocês precisam ter esse giro de 180 graus para caminhar numa direção oposta, para que os seus olhos sejam colocados em mim. E que nessa noite, cada um de nós possamos entender o perigo que as circunstâncias trazem sobre as nossas vidas, de fazer-nos voltar os nossos olhos para uma direção diferente daquela para o qual o Senhor quer que você olhe. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. É tempo de buscar ao Senhor. Direcione o seu olhar para Ele nessa noite. Feche os seus olhos. Eu não sei como tem estado o seu coração. Eu não sei o que é que tem tirado a sua paz, ou o que pode estar tirando a sua paz. Mas eu sei onde é que você pode encontrar a paz novamente. Eu não sei o quanto as circunstâncias têm separado você de Deus. Eu não sei se as tribulações, se as questões financeiras, conjugais, traições, ingratidões, ou até mesmo questões religiosas, se isso tem afastado os seus olhos de Deus. Se isso tem feito você olhar numa direção contrária, numa direção diferente daquilo que o Senhor tem para você. Mas o Senhor hoje está dizendo para você: olha para mim, volte-se para mim, volte-se para mim, volte o seu olhar para mim, olha nos meus olhos, eu tenho a cura para o seu coração, eu tenho a cura para a sua alma, eu tenho a solução para o seu problema. Se você se voltar para mim de todo o seu coração, você será mudado, você será transformado. E nessa noite, aquele que prometeu isso está neste lugar, e Ele quer olhar nos teus olhos nessa noite.
Então, com seus olhos espirituais, contemple os olhos dele, daquele que foi moído lá no Calvário, daquele que foi pregado lá no madeiro. Ele está olhando para você, como que aquela serpente que foi levantada entre os céus e a terra, dizendo: olha para mim. Até aqui talvez você tenha olhado para as suas próprias forças, você tenha olhado para as suas falhas, você tenha olhado para o seu pecado, e por isso você acha que não tem mais jeito, que não dá, que você não consegue. É uma mentira. O Senhor está dizendo para você nessa noite: olha para mim, olha para mim. O que você está procurando, o que você precisa, você só vai encontrar nele. Permita que os olhos dele penetrem no seu olhar nessa noite, e que lá no fundo do seu coração você seja transformado, e que você saia daqui para viver o propósito de Deus para a sua vida, e você vai dormir nessa noite com a convicção de que os seus pecados foram perdoados, de que o Senhor é aquele que está no controle da sua vida, que a tempestade, o mar, as ondas obedecem à voz daquele que tudo criou. E como cantamos, quando ele chega, fica tudo colorido. É do perdão dele que precisamos, é da presença dele que precisamos, é da face, é do olhar dele sobre nós. Que o seu coração nessa noite possa descansar, que a sua alma encontre descanso no olhar daquele que te chamou, no olhar daquele que morreu por você. Não permita que as circunstâncias anulem aquilo que ele já disse para você. Olhem para mim, olha para mim, olha para mim, olhem para mim, e vocês serão salvos. Que essa palavra nessa noite encontre lugar no seu coração. Diga para o Senhor aí onde você está. Diga para o Senhor, diga: Senhor, hoje eu coloco os meus olhos em Ti. Clame a Ele, abra o seu coração e clame a Ele, dizendo: Senhor, muda a minha história hoje, muda o meu vaguear hoje, Senhor. Eu não quero olhar para mim mesmo, eu não quero olhar para as minhas forças, eu não quero olhar para homens, eu quero olhar para Ti, Senhor. Eu quero olhar para Ti. Pare de olhar para você mesmo e contemple a graça nessa noite que foi propiciada para você. Lá na cruz, o perdão jorrou sobre a sua vida, a graça foi derramada sobre a sua vida. Olhe então para o alto, contemple o autor e o consumador da sua fé. E saiba de uma coisa: não há não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há um pecador que Ele não possa salvar. Não há ninguém a quem Ele não possa amar. Porque Ele é aquele que, conhecendo a você, Ele disse: não foi você que me escolheu, fui eu quem escolhi a você, fui eu quem escolhi a você, e designei para que você vá, e para que dê fruto, e para que o seu fruto permaneça. Receba isso aí na sua vida, receba isso aí na sua casa. Ele sabia quem você era, Ele sabia dos seus defeitos, Ele sabia da sua dor, Ele sabia das dificuldades, e Ele escolheu a você, Ele escolheu a nós. Foi Ele que nos escolheu. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor, conhecendo as nossas dificuldades, conhecendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, o Senhor nos amou, nos buscou. E como um pastor que busca a ovelha perdida, o Senhor nos buscou quando estávamos de costas viradas para Ti. Derramou sobre nós do Teu óleo, do Teu azeite, do Teu unguento. Curou as nossas feridas. Senhor, se há alguma ferida aberta na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas nessa noite, derrama do Teu óleo. Contempla os olhares que se voltam para Ti nesse momento, Senhor. Contempla o arrependimento.
Contempla, Senhor, a decisão de cada coração e derrama da tua graça, do teu favor, inunda os corações, transforma nessa noite, Senhor, transforma todo o deserto em manancial, em oásis, para que as vidas possam sair daqui transbordando da tua graça e do teu favor, e que a tua glória, Senhor, se manifeste na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis sentar, queridos. Antes de terminarmos, ainda teremos uma apresentação, que você possa ser ministrado pelo Espírito Santo, através do que será ministrado da canção, dos movimentos, da dança. Amém? Que você seja ministrado. Coloque mesmo o seu coração no Senhor e diga: Senhor, continua falando ao meu coração, porque eu quero, os meus olhos estarão em Ti e continuarão em Ti nesse momento. Deixa Ele continuar ministrando ao seu coração, no nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Neste mês comemoramos o aniversário de um homem que tem se dedicado por completo ao reino de Deus. Pastor Natanael, o Senhor tem sido um grande exemplo. Os frutos do Espírito são visíveis em tua vida. Somos gratos pelo amor, pelo carinho, pela fé e dedicação que o Senhor emprega à frente da nossa igreja. Nós te agradecemos porque mesmo em meio a tantas dificuldades difíceis, o Senhor não desanima e não desiste. Essa atitude reanima a nossa fé e aproxima todos nós de Deus. Que o Senhor te conceda muitos anos de vida e te abençoe. Feliz aniversário. E hoje o Ministério de Dança estará ministrando uma canção que fala sobre abrir mão dos nossos próprios desejos, planos e objetivos, para que a vontade de Deus seja completamente realizada em nossas vidas. No livro de Mateus 19:29 diz: E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Eu abro mão de tudo por Ti, Deus. Eu abro mão da minha própria vida por Ti, Senhor. A quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de Ti?
que a ti estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. Sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro das riquezas por ti, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Apaixonado, estou apaixonado, desesperado de amor, estou apaixonado, não sei o que fazer sem ti, Senhor. Glória a Deus. Gostaria de convidar aqui à frente o pastor Natanael. Os irmãos também que, se puderem, coloquem de pé em nome de Jesus. Vamos orar e abençoar a vida do nosso grande pastor nessa noite. Semana retrasada, salvo me engano, chegou aí aos 49 anos de idade. Motivo de muita alegria e de muita honra para nós que somos suas ovelhas aqui neste lugar. Realmente louvamos a Deus por tua vida. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pelo privilégio de ter o Natanael aqui como nosso pastor, Deus. Nós, como igreja, o abençoamos, ó Pai, para que toda sorte de bênção, toda a graça do Senhor caia sobre a vida do Natanael nessa noite, Pai. E que ele seja grandemente abençoado em tudo que ele venha fazer, Deus. Que a sua casa, ó Pai, realmente seja templo do teu Espírito Santo, Deus. Que a família do pastor Natanael, Pai, possa experimentar dia após dia a mais abundante graça do Senhor, as mais abundantes misericórdias do Senhor para a vida dele e da família dele, ó Pai. É o que nós te pedimos e o que te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Feliz aniversário. Amém.
Glória a Deus. Vamos orar então. Muito obrigado, obrigado mesmo. Tá? Não pudemos comemorar juntos aqui, né? Bem, no dia estávamos aí com a Covid, mas o Senhor nos deu graça, nos restaurou as forças, a saúde, estamos bem, para a glória dele. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, os seus negócios, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vá lá viver a melhor semana da sua vida. Vai experimentar mesmo do melhor de Deus, com os seus olhos postos nele, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as suas forças, não olhando para o seu pecado, para as circunstâncias ao seu redor, mas olhando para ele, aquele que foi levantado entre os céus e a terra, para que você pudesse ter a vitória em Cristo Jesus. Amém? Vão em paz, Deus em Cristo os abençoe. Muito obrigado.